pesquisa produzido na Faculdade de Educação da UFMG, por Beatriz Aguiar e Jéssica Honorino, com o tema Currículo e Etnias. O nosso autor base é o Tomás Tadeu da Silva. Ele traz a escola como espaço de poder. Ele enfatiza que a escola não é apenas um local de aprendizagem, mas também um espaço de poder, onde normas, valores e ideologias são transmitidos. Ele analisa que o currículo escolar reflete e perpetua as estruturas de poder e hierarquia social. Currículo como política. Para Silva, o currículo não é neutro, mas é uma construção política que reflete as prioridades e interesses da sociedade e dos grupos dominantes. Ele argumenta que o currículo é moldado por decisões políticas e ideológicas. Pedagogia crítica. Tomás promove a pedagogia crítica, que envolve uma abordagem de ensino que questiona e desafia as normas e estruturas existentes, visando a emancipação e a conscientização dos alunos. Cultura e identidade. Silva examina como o currículo pode influenciar a cultura e a identidade dos alunos. Ele argumenta que o currículo deve reconhecer a diversidade cultural e étnica, promovendo uma educação inclusiva e respeitosa. Vamos à pesquisa. A nossa pergunta de pesquisa é a seguinte: de que maneira a invisibilidade das etnias nos currículos escolares podem contribuir para a propagação de estereótipos e preconceitos? E como isso pode ser abordado de forma mais eficaz na educação? Objetivos específicos. Analisar, na produção científica selecionada, as principais formas de propagação de estereótipos e preconceitos e como solucioná-los. E descrever as maneiras como o preconceito ocorre. Ausência do conhecimento. Quando as diferentes etnias não são representadas nos currículos, os alunos não têm a oportunidade de aprender sobre as culturas, histórias e contribuições de grupos étnicos diversos, o que leva à ignorância e à falta de compreensão. Reforço de estereótipos. A falta da representatividade étnica pode levar os alunos a depender de estereótipos e a generalizações, uma vez que não têm acesso à informação precisa e contextualizada sobre diferentes grupos. 3. Perpetuação do viés cultural. Currículos que ignoram a diversidade étnica podem refletir um viés cultural dominante, contribuindo para a marginalização de grupos étnicos minoritários e a perpetuação de sistemas de poder desiguais. Falando agora das respostas e dos resultados, trazemos a Lei 10.639, sancionada em 9 de janeiro de 2003, é uma legislação brasileira que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio do país, com o objetivo de promover o respeito e a valorização da herança cultural afro-brasileira e o combate ao racismo e à discriminação racial. É uma importante iniciativa para promover a valorização da cultura afro-brasileira e a conscientização sobre a história e a contribuição dos afrodescendentes para a sociedade brasileira. Porém, mesmo presente nos currículos, vemos que há uma subjetividade na abordagem deste tema. A escola acaba se tornando preconceituosa e perpetuando esta prática à sua comunidade. As crianças devem ser contempladas por uma educação que seja reflexo de sua realidade. Deve acontecer a representatividade dos grupos étnicos para estes serem contemplados e o ensino fluir de forma positiva e verdadeira para as crianças. Valorização da cultura étnico-racial. Para uma maior construção da identidade, acontecendo uma representação sem estigmas e preconceitos, a valorização dessa cultura étnico-racial é um princípio fundamental na promoção da igualdade e da diversidade em sociedades multiculturalmente diversas. O respeito pela diversidade de grupos étnicos e raciais inclui reconhecer suas tradições, línguas, religiões, práticas culturais e históricas, que inclui a promoção da igualdade de oportunidade e o enfrentamento de estereotipos prejudiciais. Valorizar a cultura étnico-racial é essencial para construir sociedades mais inclusivas, justas e harmoniosas. Isso requer um compromisso contínuo com a promoção da igualdade, do respeito e da valorização das diversas identidades culturais. Currículo oculto e etnias.
Para Silva, refere-se a lições, valores e comportamentos que os alunos aprendem indiretamente através da cultura e do ambiente da escola, mas que não fazem parte do currículo oficial. No contexto das etnias, o currículo oculto pode desempenhar um papel significativo na formação das atitudes e percepções dos alunos em relação às diferentes etnias. O currículo oculto pode trazer assuntos como estereotipos e preconceitos, que pode ocorrer através de piadas, comentários ou atitudes discriminatórias de alunos, professores ou funcionários da escola. Representação da cultura escolar, representação de diferentes grupos étnicos na cultura da escola, como em murais, cartazes, livros didáticos e materiais de ensino, pode impactar a forma como os alunos percebem a diversidade étnica. Experiências de exclusão ou inclusão. O currículo oculto pode desempenhar um papel na criação de um ambiente acolhedor e inclusivo ou um ambiente que marginaliza certos grupos. Consciência cultural. O currículo oculto também pode influenciar a consciência cultural dos alunos, expondo-os a diferentes tradições, costumes e culinárias de grupos étnicos. É importante reconhecer o papel do currículo oculto na formação das atitudes e comportamentos dos alunos em relação às etnias. Então, em resposta à nossa pergunta de pesquisa, a invisibilidade das etnias nos currículos escolares pode contribuir para a propagação de estereotipos e preconceitos, pois não reconhece nem valoriza a diversidade étnica e cultural. Isso pode levar os alunos a uma compreensão limitada do mundo e de suas diferentes culturas, perpetuando preconceitos e estereotipos baseados na ignorância. Para abordar essa questão de forma mais eficaz na educação, é importante incluir diversidade étnica nos currículos, integrando conteúdos que representem várias etnias, histórias e perspectivas étnicas. Treinamento de professores para que possam abordar questões étnicas de maneira adequada e promover o respeito pela diversidade. Diálogo intercultural, promovendo discussões abertas sobre questões étnicas na sala de aula, incentivando os alunos a compartilhar suas experiências e aprender uns com os outros. Material educacional diversificado, utilizar materiais didáticos que representem a diversidade étnica e cultural, incluindo literatura, filmes e recursos educacionais que abordem questões étnicas de maneira autêntica. Em destaque aos textos que respondem à nossa pergunta de pesquisa, falaremos do texto Pedagogia da Crueldade, que pode responder à questão mostrando como a falta de representação étnica nos currículos escolares pode ser uma forma de crueldade ao perpetuar estereotipos e preconceitos. Enfatiza a necessidade de reconhecer a importância da diversidade étnica na educação. O termo Pedagogia da Crueldade frequentemente é usado para discutir práticas educacionais cruéis ou severas que podem prejudicar o desenvolvimento das crianças. Os educadores são encorajados a adotar abordagens mais empáticas e inclusivas para promover um ambiente de aprendizado saudável e positivo. O texto A Questão Racial na Escola aborda a relação entre a invisibilidade das etnias nos currículos escolares e a propagação de estereotipos e preconceitos. Ele explica como a falta de representatividade étnica nos currículos contribui para a perpetuação de estereotipos raciais preconceituosos. Tais impossibilidades de se ver como anjo exemplifica que a invisibilidade da pauta de diferenças, diversidades sociais e culturais das raças no âmbito da escola e do currículo podem reforçar preconceitos e práticas racistas. Trazem a história de uma menina negra de 3 anos que começou a frequentar a pré-escola, que após alguns dias começou a se recusar a voltar para a instituição. Ela chorava muito e explicou que na escola ela descobriu que não podia ser um anjo. A imagem do anjo sempre retratada com meninos de pele clara, olhos claros, cabelos loiros e cacheados, levando a criança a concluir que ao se ver totalmente o oposto daquela imagem, menina, pele escura, olhos pretos, cabelos crespos e escuros, ela só poderia ser má, que é o oposto de bom. Por uma desobediência epistêmica,
traz as lutas e leis que foram instituídas para que haja uma obrigatoriedade de conteúdos a serem ministrados no âmbito das disciplinas curriculares que compõem o ensino básico. Alguns desses conteúdos explicitamente colocam em questão a validade de todo o conhecimento histórico acumulado a partir de uma perspectiva eurocêntrica, pois como admitir que existiriam civilizações africanas que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento da humanidade, ou ainda as tecnologias de agricultura trazidas pelos escravizados, bem como a produção científica artística produzidas muito antes da chegada dos europeus.